A pergunta que a gente se faz hoje, né, é se a gente concorda. E aqui concordar é diferente de aceitar. Se a gente concorda com a vida que as nossas mães tiveram. Concordar não é aceitar, porque eu não tô dizendo e aplaudindo, né, tudo que elas fizeram. Eu tô dizendo que aconteceu mesmo, né, e não há como negar os fatos que já aconteceram. Certo? E quando não há como negar os fatos, eu ficar brigando com a vida, né? Com o que já foi, com a mãe que eu tive, com a mãe que ela foi, com a mulher que ela foi, não vai facilitar a minha vida. Por quê? Porque nós somos a soma, né? Da nossa mãe, do nosso pai, 50%, 50% mais a nossa evolução, ou seja, o que conseguimos ir um pouco adiante. Nós somos a soma, o melhor, né? O que melhor poderia ter sido pego deles se somatizou em nós e aqui estamos. Então, se eu não concordo com um ou outro, mas a gente está aqui hoje falando de mãe, nós estamos excluindo, né? Dizendo que não é digno, que não deveria existir metade nossa. Quando a gente faz isso, o que faz com a nossa força, que está aqui em 100%, cai 50%. Então, tudo que eu vou fazer na vida, né? Tudo o que eu vou fazer na vida, os meus projetos, os meus relacionamentos, a minha vida profissional, a minha faculdade, os meus cursos, as minhas coisas, tudo eu vou meio que tendo que um esforço sobrenatural, porque existem coisas do meu passado, da minha ancestralidade, que eu não aceitei. E é muito importante a gente ter uma visão ampla, né? E ampla porque é feminina. O feminino, ele é circular, né? Então, ele olha para todos os lados da roda. Ele não olha só para frente. E é por isso que a gente está aqui conversando sobre isso. O que é a visão ampla? Viemos de mulheres que tinham sobre si mesmas e sobre elas, né? E culturalmente, individualmente, familiarmente, muitas expectativas. E elas fizeram dentro daquilo que elas tinham o melhor que elas poderiam fazer. Nós não sabemos o nível de pressão que a adolescente que foi a nossa mãe, a criança que foi a nossa mãe, sofreu na vida dela. Aliás, a gente acha que sabe, mas a gente não entende o quanto isso deixou marcas nessa mulher. E o fato de ela ser nossa mãe não significa que ela esteja sempre no papel de mãe. E isso é uma coisa muito importante, que a gente precisa, como adultas, enxergar. Que mesmo que uma mulher se torne mãe ao longo da vida, ela não é mãe todo o tempo. E a criança ferida em nós quer sempre que a nossa mãe seja uma mamãe. Mas ela é também uma esposa, uma mulher, uma profissional. Ela é uma estudante, ela é milhões de outras coisas. E a gente sempre quer essa mamãe 24 horas por dia, às vezes mesmo já sendo super mais adultas. Então, quando a gente vai para nossa vida, né, com essas questões todas que permeiam o feminino da nossa ancestralidade, presta atenção, né, no que as mulheres da tua ancestralidade faziam. Elas costuravam, elas cozinhavam, o que elas gostavam de fazer? Como é que era o corpo dessas mulheres? Tu vai encontrar muitas coisas no teu corpo de semelhança com o corpo dessas mulheres. E se tu critica, né, ou se tu não foi capaz de enxergar esse corpo dessas mulheres como belo, como sagrado, porque sim, deram a vida, a tua vida vem desses corpos, né? É muito mais difícil tu aceitar o teu próprio corpo, né? E esses padrões estéticos, muitas vezes, nos impedem de enxergar a beleza, né, de cada tipo de corpo, que diz muito sobre a minha ancestralidade. Ou seja, mulheres que trabalharam mais no campo, né, de uma linhagem de mulheres que trabalham mais no campo, tem um tipo de corpo. Mulheres que, enfim, que tinham outros padrões, tem outro tipo de corpo. E isso vem trazendo pra gente, mulheres descendentes de indígenas, de negros, né, de italianos, e tem, enfim, né, orientais. E a gente, muitas vezes, nesse padrão, esquece que isso é o que diz para nós todo o tempo de onde viemos, né? E quais são os aprendizados e dificuldades que as nossas ancestrais passaram. Então, muitas vezes, a gente
esquece de enxergar tudo isso como uma força e fica com muita raiva pelas coisas que eles ou elas deixaram de fazer, certo? E quando a gente traz essa insatisfação e essa raiva, além da exclusão e julgamento que nos enfraquece porque somos a soma deles, todos, né? Homens e mulheres na nossa família, mais a nossa evolução. Além disso, nós acabamos, é aí que tá a questão. A gente acaba repetindo justamente, vou repetir de novo, justamente aquilo que a gente exclui. O que eu odiava que a minha mãe fizesse, o que eu julgava de errado na minha mãe, eu vou me pegar fazendo. Porque essa exclusão, até que eu fique em paz com ela, vai aparecer na minha vida até que eu consiga concordar que ela existiu. E nada está na nossa vida por acaso. Existem lições que o nosso ego pequeno não entende, mas que a nossa alma nos traz com a mãe que nos trouxe a vida, seja uma mãe que não nos cuidou, seja uma mãe que foi possessiva demais, uma mãe que foi controladora demais, uma mãe que foi indiferente, não sei, não importa. O que importa é que cada pessoa, cada mulher teve a mãe certa. A gente se emaranha com o passado quando a gente não concorda com ele. Como é que a gente está livre para o futuro se a gente ainda não concordou com o passado?